Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo entendendo bem? A altura? Como é que tá por aí? Vou ficar aqui esperando a resposta de vocês, ver se alguém tem algum problema, certo? O Lucas tá ansioso, né? Pedro me disse aqui que está tudo em ordem. Vamos começar então, né? Vamos começar então nossa apresentação aqui a respeito desse tema que eu acho que é de muita importância, né, para nós engenheiros e que infelizmente a gente não está muito acostumado com essa disciplina nas nossas escolas de engenharia, né? Na graduação, pelo menos, na parte de pós-graduação, até que ainda tem algumas escolas no Brasil que ministram essa disciplina, Pernambuco, Paraná, São Paulo. Em São Paulo tem algumas escolas que sim, mas a maioria restringe só realmente a pós-graduação. Vamos lá, o objetivo desse curso, na verdade, não do curso em si. Eu e Flávio, a gente veio discutindo muito acerca de que a gente tem visto nas obras, que a gente tem muito contato com o cliente, muito contato com o engenheiro, muito contato com o pessoal da construção, né, da construção civil mesmo. E a gente tem visto assim, uma grande dificuldade por parte dos engenheiros acerca de certos assuntos que era pelo menos para ser de cunho mais generalizado. E aí a gente vem estudando, vem vendo como fazer, estava pensando em um jeito de transmitir aula paga na internet, de criar uma estrutura de curso EAD, mas aí a gente viu que realmente a ideia de oferecer uma plataforma de curso online grátis era o ideal, certo? De modo que quem bancasse essa estrutura, pelo menos depois, no segundo momento, fossem as pessoas que também fossem beneficiar disso, né? Que são os fornecedores, os prestadores de serviço. E a ideia é que esse pessoal, no futuro próximo, mantenha esse projeto no ar. E vocês, as pessoas, os engenheiros, que se beneficiem de um curso bom, com grandes profissionais, né? Vamos estar aqui eu, Flávio, Luiz Augusto, Dionísio, Márcio Cunha, algumas pessoas da área de estruturas e na área de gerenciamento da construção, tecnologia dos materiais, que vão ser interessantes, né? Um pessoal que está trabalhando, milita aí no setor há anos, né? Eu estou há algum tempo no mercado e a gente pode transmitir, passar um bocado de experiência que a gente vem tendo ao longo desses anos, né? Inicialmente, eu queria passar para vocês a conotação, a ideia do curso, certo? A ideia do curso, alguém falou ali, acho que foi o Lucas, né? Acerca tem o que foi que o Lucas perguntou aqui? Certificado. A ideia não é essa. A ideia do nosso curso é transmissão de conhecimento e experiência, certo? Inclusive discussão, muitas perguntas, inclusive eu vou falar das perguntas agora, vocês podem fazer perguntas à vontade aí. Algumas perguntas eu posso até parar a apresentação para responder, para comentar, pode ter a ver com o assunto específico que a gente está comentando, outras a gente deixa para o final. Essa, por exemplo, de Lucas aqui, que ele está ansioso, a gente deixa para o final, a gente pode fazer um comentário. Hoje a ideia é de um curso introdutório, apresentar o tema patologia das estruturas de concreto armado. Não é algo, vamos falar de detalhes, isso é ao longo das apresentações que a gente vai ter aqui durante as terças-feiras vindouras, ou até outros dias, mais dias, dependendo de como a gente consiga manter esse projeto. Mas a princípio a terça-feira, então ao longo dessas terças-feiras a gente vai especificando o curso, vai transformando. Eu vou explicar bem a vocês aí, a própria introdução do curso vai explicar bem a vocês essa situação. Então, a ideia do curso é justamente, não digo ir de encontro, mas tentar, sem presunção nenhuma, certo, pessoal? Aqui o objetivo da gente não é estar querendo aparecer isso e aquilo, não é o objetivo, não é nosso, não é esse, a presunção ao lado, mas é estar passando para vocês
uma ideia que a gente tem acerca da engenharia, que talvez seja um pouco diferente da ideia que as escolas de engenharia têm acerca da engenharia. A gente tem visto muita coisa, a gente tem estudado, eu não sou nenhum especialista em educação, mas eu tenho lido bons, grandes especialistas nessa área, esse ideal essa ideia, né? Essa ideologia da forma de aplicar a educação no Brasil, e a gente está querendo de encontro exatamente a isso. A gente quer passar aqui sem esconder leite, sem nada, a gente não tem medo de nada disso, até porque quanto mais gente tiver com o conhecimento nivelado, mais fácil é a gente transmitir conhecimento. E aí vocês vão ser propagadores também, e aí vamos ver se a gente melhora esse nosso país. Eu acho que esse é o papel da gente inicial, certo? Vamos deixar essa conversa um pouquinho para depois a gente vai comentando ao longo do curso se tiver oportunidade, mas vamos começar o nosso curso, certo? Eu vou começar com uma apresentaçãozinha básica. Apresentaçãozinha básica sobre mim. Meu nome é Fábio Giovanni, acho que não vale, não é demais lembrar. Sou engenheiro civil, formado na UFPB, né? Minha formatura foi em 2001.2, né? Então em 2002 eu estou atuando em engenharia. A gente fundou a Reabilitar Engenharia, trabalhou com recuperação estrutural e execução da estrutura durante uns 15 anos, fundação em 2005. Né? Sou membro da Compata CI, são os órgãos aí na área de concreto, patologia e concreto também, o ACI americano. Né? A gente é membro desses organismos no sentido de ter acesso a certos materiais, a certos congressos, certas informações que o não membro não teria, né? Nada demais. Qualquer pessoa pode ser membro, inclusive eu aconselho a vocês a também, se tiverem a oportunidade, se associarem a esses órgãos, porque é muito importante, muito bom. Aí estão os maiores profissionais especialistas do mundo, né? No Brasil, o BRACON, o Compata na América Latina, e o ACI a nível americano, mas a nível mundial, né? Então acho que é importante a gente estar nesse ambiente. Tem especialização em engenharia diagnóstica pela UNIP, tem especialização em estruturas e fundações pela Unicib, tenho experiência em recuperação e reforço de estruturas em concreto armado, quer dizer, a minha carreira nessa área de recuperação, reforço, patologia das construções de maneira geral, começou em 2005, no início de 2005, durante o congresso do Damstruck, que foi aqui em João Pessoa, que a gente teve a oportunidade de participar desse congresso, e em função desse congresso a gente tomou a decisão de começar a estudar isso, né? Vamos fazer um mestrado em Pernambuco, que não concluí, depois fiz outro aqui que também não concluí, depois comecei outro que não concluí. Tenho uma certa dificuldade no meio acadêmico. Aí me disseram que eu não tinha inteligência suficiente para concluir o mestrado, bem capaz de ser mesmo. Também tenho experiência nessa área de execução de estruturas, né? A gente executou, acho que uma vez eu fiz um levantamento de ARTs que eu tinha feito, eram 115 ARTs de execução de estrutura, entre prédio, de casa de cachorro e prédio de 40, 50 pavimentos. 50 não, mas 45 a gente já fez. Então, prédio grande, prédio pequeno, casa. Então a gente trabalhou com diversos tipos de estrutura armada. Publiquei muita coisa, muitas dessa minha experiência foi publicada, a grande maioria não foi publicada, infelizmente a gente trabalhando nesse meio não tem tanto tempo para escrever, né? Depois de um tempo de carreira foi que eu percebi a necessidade dessas publicações, percebi a importância também, mas infelizmente só algumas se tornaram publicações em congressos, jornais nacionais e internacionais. E a partir de agora eu espero tentar publicar mais, né? Publicar os resultados que a gente vem encontrando. Basicamente é um trabalho de cientista, na ciência em si, desenvolvendo ciência, mas publicando o resultado daquilo que a gente tem executado. Basicamente isso. Logicamente a gente fomenta alguma coisa aqui quando a gente percebe alguma coisa no meio do caminho da vida profissional da gente, mas a ideia é publicar, comunicar execuções, né? Também a gente é sócio idealizador do portal Estruturas Online, que é que vocês estão, baseado nisso aí, que vocês estão tendo essa oportunidade de a gente discutir por aqui, certo? Em função
dessa minha experiência, eu ingressei nessa área, obviamente antes mesmo de ter uma condição técnica de assim, comecei a estudar, né? Comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a estudar muita coisa a respeito disso, mas eu acredito que essa minha formação na área de execução de obras, trabalhei em muitas empresas de execução de construção e edificação, e como engenheiro alocado na obra, e essa experiência acerca de projetei muita edificação, acho que eu devo ter uns 300 RTs de projetos complementares, elétrico, hidrossanitário, telefone, produção de vedação, produção de fachada, produção de alvenaria, fiz muita coisa, e eu acho que essa experiência mais cognitiva no setor, ela me deu uma condição interessante para poder trabalhar nessa área de patologia, nessa área que a gente precisa entender o funcionamento das coisas para poder entender o mecanismo em que os problemas ocorrem, entendeu? Inclusive, nesse primeiro módulo, que é essa introdução, a gente vai ver algumas definições que corroboram isso que a gente está dizendo, certo? Primeiramente, a ideia, patologia, eu vejo muita gente falar de patologia. Patologia é o termo, certo? Patologia é o estudo, né? Vamos ver a definição que a gente tem desse organismo, depois eu mostro que organismo é esse, né? Patologia é o termo de origem grega, patos, doença, logos, estudo, né? Que é associado ao termo construções ou estruturas, como queiram, designa o ramo da engenharia que estuda os mecanismos, causas e origens da ocorrência de defeitos, falhas, anomalias no diversos sistemas de construção. Então, patologia é vamos chamar de ciência, entendeu? Patologia não é o problema. Patologia é a ciência que estuda o defeito, a falha na estrutura da construção, certo? Então, chega da gente chegar e dizer, apontar ali, ver uma fissura qualquer e chamar aquilo de patologia, né? Então, patologia é a ciência, certo? Esse órgão, né, definiu patologia como a avaliação sistemática dos defeitos em construção, né? Suas causas, consequências e as terapias, certo? Então essa é a definição que esse órgão Civil Working Commission dessa organização americana, entendeu? Então os princípios detalhar o conhecimento, né, de como as construções são projetadas, entendeu? Ou seja, a patologia, na verdade, ela precisa entender a forma com que aquela construção, aquela edificação, aquela estrutura foi concebida e foi projetada, de modo que você possa usar esse conhecimento, entendeu? Para identificar o mecanismo. Estão entendendo a ideia de que se a gente não conhece acerca de um sistema, a gente não pode entender como funciona e como estão as suas falhas, como serão os seus defeitos, como então, porventura, trataremos as terapias, as formas de resolver o problema. Se a gente não consegue, não entende o princípio da construção, como podemos então entender como vamos remediar um problema? Primeiro a gente entende o princípio da construção, para depois entender o mecanismo do problema. Depois de entender o mecanismo do problema, aí a gente sabe causa e origem, aí sim a gente pode falar de terapia, certo? A gente vê muito hoje, o Facebook está cheio, né? Isso aí é muito em função dessa forma que o ensino brasileiro tomou, esse rumo que ele tomou, a partir de Paulo Freire, em função da ideia de que você é um crítico antes de entender o que está acontecendo. Ora, como podemos criticar uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é, entendeu? Como eu disse, eu não sou nenhum especialista em educação, mas já li alguns grandes autores nessa área. Por exemplo, Pascal Bernardin, um francês, começou na França. Não é novidade que a França está como está, não. Começou na França, final da década de 80, início da década de 90, os trabalhos da Rondin, bem da década de 50, esses trabalhos de mudança de comportamento, criando essa ideia, esse método de ensino com um único objetivo, que é justamente transformar o cidadão num crítico, mas um crítico volátil, um crítico fútil, né? Criticar um assunto que ele
pouco tem conhecimento. Então a gente precisa entender do que se trata para a gente poder discutir. O Facebook está cheio de cientistas, né? Cientista político, cientista... comentando aí alguns grupos de WhatsApp, teve até algumas discussões até meio mais ríspidas, acerca de algumas postagens, não sei o que o povo tem colocado, criado algumas situações, mas é exatamente isso que está acontecendo. A gente está percebendo que o pessoal está virando um crítico antes de ser um entendedor do processo. Então, antes que a gente entre no ramo da patologia, se é que é o objetivo de vocês, né? Nem todo mundo quer ser um patologista, quer trabalhar com essa área. É bom a gente entender, para entender os problemas daquilo que a gente constrói. Então, essa área é uma área importante para todos os engenheiros civis que trabalham com a construção, né? Então, a patologia, o estudo, a ciência, ela é importante nesse sentido. Então, que entendamos agora as coisas para poder depois evoluir, está aí a definição do CIV acerca disso aí, né? O princípio principal. E aí o conceito principal, o básico, né, é entender o processo de degradação, né, para definir os métodos e as ferramentas para tornar mais fácil a identificação de potenciais defeitos ou até mesmo os defeitos e as falhas, né? A gente vai ver essas definições também. Então, para a gente chegar a soluções, reduzir os efeitos, evitar custo de recuperação, reduzir, né, o custo de recuperação, de manutenção, esse é o objetivo principal dessa ciência, né? Esse é um entendimento desse órgão acerca da ciência, dessa ciência que é relativamente nova, né? A gente estuda isso no mundo, não deve ter cerca de 50 anos, quer dizer, relativamente nova na engenharia, entendeu? Então, é isso aí que esse órgão define, tá bom? Vamos lá. Aqui é uma imagem bem interessante para a gente ver que uma edificação, né, um prédio qualquer, está sujeito a diversas ações, né? Ora intempéries, ora vinda do ambiente, que ele se encontra no meio ambiente, ou então do ambiente. Então a gente vê aqui uma figura muito sui generis acerca disso. Então os prédios estão sujeitos a muitas coisas e a gente tem que entender isso para poder entender o mecanismo, né? Aqui a gente vai começar com os conceitos e definições, certo? É um pouquinho aborrecido, certo? Não vai ler tudo, vocês vão ficar com esse material depois. Vocês podem dar uma lida mais aprofundada. A gente vai pensar alguns aqui que a gente acha interessante e que precisa de um certo comentário, aqui em função da ideia da semântica. Eu acho importante demais a semântica. Paulo Freire acha que não. Paulo Freire acha que a comunicação é o importante. A gente tem diversos problemas de comunicação, inclusive na engenharia, em função dessa falha de semântica, ou seja, dos termos utilizados. Entendendo? A ciência ela é baseada justamente nesse rigor, da semântica, às vezes até exagerado nas nossas universidades, eu acho exagerado demais, mas pelo menos do ponto de vista da semântica a gente precisa de estar falando a mesma linguagem, entendeu? A gente fala às vezes alguma coisa, o cabo entende outra e começa aquela falha de entendimento. Por exemplo, um trabalho que a gente está fazendo, engenheiros, às vezes a gente está fazendo uma avaliação de uma edificação, do estudo de edificação, e tem engenheiros na obra, a gente fala uma coisa, pensa que o engenheiro entendeu e, na verdade, em função justamente da nosso entendimento da linguagem, não entendeu, né? Aí passa, daqui a pouco é um problema que vira uma bola de neve, então acho que a questão semântica é muito importante, certo? Então vamos aqui ver alguns conceitos e definições, né? Aí são algumas obras, tudo de foto, tudo que tiver aqui é de serviço que a gente realizou, certo? Ou participou de alguma forma, né? A gente vê que é muito problema. Vamos lá. Causa, né? Causa é o agente que definiu o aparecimento de alguma manifestação, certo? Um exemplo, qual é a causa da corrosão da armadura? O agente ou é o cloreto ou é o dióxido de carbono. Então a causa está atrelada ao cloreto ou ao dióxido de carbono. Então essa é a ideia, o conceito de causa, certo? Defeito, anomalia que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial de afetar a saúde ou segurança do dono ou consumidor. Então, o defeito afeta a saúde, certo? Decorrente de falha de projeto ou execução de um produto ou serviço ou ainda informação incorreta na declaração de sua utilização e manutenção. Então, entendam bem aí, defeito é uma anomalia que afeta a segurança do IV, ou seja, defeito é uma anomalia que afeta a segurança do usuário, certo?
Degradação, eu estou enfatizando isso aqui porque a gente vai ter depois a definição de falha, certo? Degradação é a redução do desempenho devido à atuação de um ou de vários agentes de degradação. Então, ou seja, a degradação é a perda de desempenho, certo? Desempenho, comportamento de uso, edificação e seus sistemas. Então, antigamente a gente falava estava lá numa obra, e aí, vai cair? O cara perguntava, né? Começava uma discussão técnica, o cara perguntava, vai cair? Quer dizer, que antes o desempenho da edificação, ou pelo menos para aquele entendimento daquela pessoa, é de que não caindo, tá beleza, né? A gente sabe que não é bem assim. Né? A gente sabe que quem mora num apartamento que é cheio de fissura e a água entra, que o mofo é um problema sério. Tem gente que desenvolve doenças por conta dessa situação. Então, o desempenho é muito mais do que vai cair, né? Diagnóstico. Diagnóstico é o resultado do estudo da patologia, certo? Aqui eu cometi um errozinho aqui de grafia. É o estudo da manifestação patológica. A gente vai ver a definição na frente. Patologia, de novo, é o estudo, né? Então, diagnóstico é o resultado, ou seja, é aquilo que a gente concluiu acerca de mecanismo, de causa, de origem, certo? Então, diagnóstico é chegar à conclusão, resultado, certo? A manifestação patológica é a doença, entendeu? É a não conformidade, é o que se manifesta, certo? No produto em função de falha no projeto, a fabricação, a instalação, não importa de onde veio, de onde está a origem do problema, a gente vai ver a origem mais na frente. A manifestação patológica é a doença, entendeu? É a doença, entendeu? Então, fica bem claro isso aí. Então, quando a gente vê uma fissura, ali não é a manifestação patológica, certo? A gente vai ver isso aí bem direitinho. Quando a gente vê uma fissura, aquilo ali não é a patologia, certo? Durabilidade, é a capacidade de edificação de seus sistemas em desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas. Então, durabilidade é um conceito objetivo, certo? É um conceito objetivo, então, entendo aí. Empresa especializada é a empresa que saiu uma definição até que o CREA utiliza, né? Uma empresa profissional que exerce a função especializada, que exige a qualificação, certo? Falha, ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou elemento, resultando em desempenho aquém do requerido. Veja a diferença para defeito. Então, a falha, ela é o mau funcionamento daquele sistema. O defeito já é uma evolução daquilo. Veja que a falha está um pouco acima do defeito, acima no sentido da origem, né? A falha pode ocorrer aqui no sistema, no projeto, por exemplo, e não se evoluir para um defeito que causa, por exemplo, o risco de colapso, entendeu? Então, nesse sentido aí. Fissura, uma abertura que aparece na superfície de qualquer material sólido de pequena espessura. Vocês sabem a diferença de fissura, trinca e rachadura? É uma piada muito sem graça, mas quando eu ouvi a primeira vez até tinha graça. Vocês podem não ter ouvido. Isso foi um Thomas Hipper, uma palestra que eu vi em Rio de Janeiro há muito tempo atrás a respeito de patologia. Ele dizia que fissura é quando é na minha obra, trinca é quando é na obra do meu amigo e rachadura é quando é na obra do meu inimigo, entendeu? Ou seja, fissura só varia a abertura, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trinca, fissura, isso aí quem diz é peão, é mestre de obra, é leigo, né? Nós dizemos fissura, certo? Mecanismo é o processo físico-químico e mecânico pelo qual se dá o desenvolvimento de uma manifestação patológica. De novo aí um erro. Essas definições aqui, elas são extraídas, certo? De 3 normas nossas, certo? E provavelmente há erros de conceito nessas normas. Elas não são normas que tratam da patologia das construções. Então provavelmente elas cometem esse erro, né? Mecanismo é o processo de desenvolvimento de uma manifestação patológica. Eu vou alterar isso aqui depois, eu nem tinha visto essa asneira aí dessa definição. Mas entenda que o que importa para a gente mecanismo é o processo, né? Como é que aquilo está se desenvolvendo? Aquela fissura na alvenaria é em função de quê? Né? Uma movimentação da estrutura que está rigidamente aderida à alvenaria, a alvenaria não tem condição ou capacidade de resistir àquela movimentação,
por ser rígida e por ser frágil, então ela fissura, entendeu? Então o mecanismo é exatamente isso aí. Aí que tipo de mecanismo, que tipo de fissura, que tipo de interação ocorre entre os elementos vai causar, vai ter um aspecto diferente cada fissura, certo? Então o mecanismo é um processo. A origem é a determinação de qual etapa do ciclo de vida do empreendimento, planejamento, projeto, fabricação de materiais, teve origem e fenômeno, né? A origem está atrelada, essa definição ela é um pouquinho menos abrangente, né? Essa definição parece ser uma definição de quem trabalha com projeto, empreendimento, projeto, né? Projeto é a ideia de ciclo de vida, né? Planejamento, a origem de um problema está no projeto, ela está na concepção da obra, né? Existem certas situações. Quando a gente identifica um problema cuja origem é o projeto, então a gente não dá para tratar esse problema na execução, durante a execução. A gente pode até minimizar os efeitos, ou não dá para tratar esse problema no momento de uso e ocupação do prédio, entendeu? A gente vai tratar os efeitos, entendeu? Depois a gente vai discutir mais sobre isso durante o passado dos dias aí das aulas, das nossas aulas. Mas a origem tem a ver em que etapa do ciclo de vida, e a gente pode falar também em que sistema ela está. Por exemplo, a origem do problema está no sistema estrutura. A fissura apareceu na fachada, mas a origem está no sistema estrutura. Foi a estrutura que causou a fissura na fachada. A gente pode também, se quiser, falar disso. A origem tem a ver com uma situação mais abrangente, né? Mais acima da causa, por exemplo, né? A origem do problema da corrosão das armaduras vai estar no projeto, mas ela pode estar no ambiente que ela se encontra, na obra se encontra, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente pode comentar a respeito disso, mas basicamente é uma etapa anterior, uma etapa mais aquém de onde está o problema, certo? Percolação, passagem de líquido através de um meio, certo? Então, percolação é a passagem do líquido através de um meio. A gente vai precisar desses conceitos mais na frente, mas como não é agora, a gente vai deixando para trás aqueles menos importantes, né? Prognóstico é basicamente o que vai acontecer com aquele sistema caso nada seja feito, entendeu? Essa é a ideia do prognóstico. Então, qual é o prognóstico para aquela doença? Não acaba de estar lá com câncer, o prognóstico é que ele vai morrer em tanto tempo, a não ser que seja feito o tratamento, né? Reforço, né? Começar agora umas coisas mais interessantes, é a ação que visa elevar o desempenho de uma determinada estrutura ou pelo fato de ter perdido a capacidade portante ou pelo fato de ter seu uso alterado. A ideia de reforço tem a ver com elevação de desempenho, certo? A gente tem uma estrutura lá, então a gente só reforça se precisa que o desempenho real dela, atual dela, seja elevado. Por exemplo, houve uma falha no projeto que causou um defeito na estrutura e a gente vai reforçar porque o desempenho nesse momento é baixo, a gente precisa elevar o desempenho, certo? Ou então, como aconteceu com a gente tem um ali um prédio ali, está na beira-mar do Cabo Branco, em João Pessoa, que a gente fez o pessoal tem uma biblioteca embaixo desse prédio, é um órgão de cultura, e foi transferido para o pavimento superior. Queria ser transferido para o pavimento superior, uma estrutura de concreto armado aparente, até bem bonita, bem antiga também. E aí a ideia era fazer um reforço de modo que a biblioteca desse órgão pudesse ser transferida para cima. Então a gente usou fibra de carbono e tal, então porque mudou o uso. Então a gente precisa aumentar o desempenho, né? Aumentar a capacidade portante da estrutura, certo? Reparo e recuperação é a ação que visa tornar o desempenho de determinada estrutura a níveis aceitáveis de durabilidade, né? Então veja a diferença entre reparo, recuperação e reforço. A ideia de recuperação não visa aumentar o desempenho, visa tornar o desempenho aceitável. Quando a gente recupera uma estrutura, nunca mais a estrutura vai ser aquela inicial, aquela mesma, quando ela foi executada, concebida, projetada, entendeu? Então a recuperação não eleva o desempenho da estrutura, o reforço eleva o desempenho sobre determinado aspecto, entendeu? Que é a capacidade portante. A recuperação tem outros aspectos, que é relativos à durabilidade, mas a gente não consegue transformar uma obra recuperada, por exemplo, melhor do que ela era, uma estrutura recuperada melhor do que ela era antes, né? Obviamente que se ela está precisando de recuperação é porque ela também não tinha esse desempenho lá, mil maravilha. Mas a ideia de desempenho é tornar
A ideia de recuperação e reparo é tornar a obra com desempenho aceitável, certo? E aí o quão aceitável vai depender da situação, vai depender da relação com o cliente, vai depender do que o cliente quer, certo? Segurança é a condição daquilo ou daquilo que é seguro. O firme está livre de perigo, apresenta coeficiente de segurança adequado. Então, segurança, na verdade, basicamente é um número. Quando a gente quer definir segurança enquanto seguro, né? Sintoma é a manifestação externa de uma manifestação patológica. Novamente, essa bexiga está errada aqui, certo? Que na maioria das vezes possibilita a dedução da referida manifestação patológica. Meu Deus do céu, é uma vergonha. Mas vamos lá. Sintoma é a manifestação, não a manifestação patológica, mas a manifestação da manifestação patológica, ou seja, uma fissura é um sintoma, uma mancha é um sintoma, né? Um desplacamento é um sintoma, um recalque, ou recalque não, o recalque é a manifestação patológica, mas a fissura que indica recalque é um sintoma, né? O desaprumo da estrutura é um sintoma. Então a ideia de sintoma tem a ver com manifestação externa, ou seja, o que aparece para a gente. É através da análise dos sintomas e de outras análises que a gente chega a um diagnóstico. Entenderam, né? Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Não sei se tem algumas perguntas aqui já. Perguntando se é a primeira transmissão. A primeira transmissão desse curso, né? Nesse projeto nosso já tem outras. Tô bonito, né? Esse é um asilado, hein? Beleza. Kelly Stone está por aí. Estou no interior, em isolamento. Sim, assisti depois. Asilado. Então vamos lá. Tem nenhuma pergunta não? Se quiserem perguntar, a gente pode interromper, né? Eu não sei nem como é que está o tempo, também estou nem aí. Pode até meia-noite aqui. Tem que fazer hoje não. Só depois de meia-noite eu vou trabalhar um pouquinho, mas até lá tem tranquilo. Então, vamos lá. Terapia é o estudo das correções a serem executadas em uma estrutura com determinada manifestação patológica. Então, terapia é o estudo do que eu vou fazer, certo? Terapia são as formas que a gente tem, ou que a gente vai avaliar disponíveis para fazer a recuperação daquele defeito, daquela manifestação patológica. Por exemplo, vamos falar de uma manifestação patológica qualquer na estrutura. A gente está com uma reação autoagregada. Então a gente tem esse manifestação patológica. Então a terapia é avaliar as possibilidades de recuperação estrutural daquele elemento que está sofrendo, acometido com esse problema. Então terapia, existem várias formas, né? Existem inclusive formas de minimizar e não apenas de só tratar, ou seja, de resolver o problema. Então a terapia é essa avaliação, certo? Vamos agora fazer uma contextualizaçãozinha acerca desse nosso tema, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Só para ter uma noçãozinha. Gastos com recuperação, restauro e reforço de estruturas em concreto armado são astronômicos e não existem dados estatísticos completos. País nenhum tem essa informação, certo? Eu publiquei em 2017, peguei essa informação aqui do Transportation Research Board Report, em 91, que estimou que despesas com degradação de estruturas de concreto armado e pontos localizados nas rodovias interestaduais americanas ultrapassam os 150 bilhões de dólares. Olha aí, nos Estados Unidos, ponte, né? Se bem que lá a gente tem uns problemas muito sérios com rodovia por conta da ação do gelo, do degelo, né? Eles usam um produto que a gente vai ver tudo aqui, certo? Depois a gente vai ver mais na frente. Eles têm um problema sério lá com estrada. Mas olha aí, 150 bilhões com recuperação de estrutura de concreto armado. Só de ponte. Traga para o Brasil aí. A gente aqui não tem essas informações, né? Eles têm esse órgão que cataloga tudo isso, mas aqui no Brasil a gente não tem essas informações, né? Nos Estados Unidos, o custo anual apenas com problemas relacionados à corrosão das armaduras chega a 3,1% do PIB, que totaliza 276 bilhões. E no Brasil, essa estimativa é de 3,5%. Imagina aí, 3,5% do PIB com corrosão das armaduras. Meu amigo, imagina quanto dinheiro podia estar indo para a própria construção. É muita coisa, né? É muito dinheiro. Então é uma área interessante, importante. Em 2005, o pessoal dizia que era a área do futuro. Estou esperando até hoje. Deu uma melhorada. Não posso reclamar de nada, não. As perdas com reabilitação de obras deterioradas apenas através de fenômeno de corrosão giram em torno de 1,25% a 3,25% do PIB dos países em desenvolvimento.
né? Tá aqui uma tabelinha aí de um trabalho aqui, ó, de Paulo Heleno Medeiros, deve ser, em 2009, ele fazendo uma correlação entre gasto de construção nova, gasto com manutenção e reparo, né? Veja que são basicamente equivalentes. O que se gasta com construção nos países, na época aqui, né, dessa data aqui, ainda considerava essa nomenclatura do primeiro mundo, né? O que se gasta com construção é o que se gasta com reparo. Aqui talvez a gente gaste pouco, porque a gente tem uma cultura baixa, né, acerca de manutenção e reparo. Na verdade, a nossa cultura é só de reparo, porque está perto de cair, a gente vai reparo ou então cai mesmo. Entendeu? É complicado. Aqui é uma ideiazinha da lei de Sitter, não sei se você conhece esse cidadão sueco. Ele desenvolveu um entendimento acerca dos gastos com recuperação, certo? Aí recuperação de construção, recuperação de estrutura, recuperação do que quer que seja, em relação ao ciclo de vida a qual está inserida a estrutura, por exemplo. Vamos explicar aqui direitinho. Eu até fiz um trabalho em 2007, publiquei, acho que foi no Simpate, acho que foi em Quito. A gente fez exatamente a avaliação dos custos de uma obra se a gente tivesse tomado a decisão de resolver o problema em etapas do ciclo de vida da construção. Se a gente tivesse resolvido no projeto, a gente imaginou um problema que aconteceu num momento prematuro da edificação, né? Imaginou não, estava lá o problema, a gente fez a recuperação, fez o projeto de recuperação, executou a recuperação na época, reabilitar, e aí a gente imaginou que se aquela solução, se a gente tivesse adotado na fase de projeto, a gente tinha gasto um dinheiro X. Se a gente tivesse aquela solução se descoberta no momento de execução, obviamente a gente não poderia, na fase de projeto, por exemplo, vamos lá, a gente fez o encamisamento de um pilar. O encamisamento aumentou a seção do pilar em 10 centímetros em cada dimensão, certo? E se a gente tivesse isso feito na parte de projeto, obviamente que a gente ia aproveitar essa seção a mais, né? E reduzir deformação, talvez pudesse tirar pilar, pudesse reduzir resistência. Se a gente deixa para executar essa solução de encamisamento no pilar na execução, obviamente que a gente não vai ter mais o benefício do incremento de carga, na possibilidade de absorver mais carga na edificação. Então está perdida essa condição, mas pelo menos o quê? Eu vou gastar um pouquinho mais de forro, um pouquinho mais de material, tal. O custo provavelmente é bem maior. E a gente vê por esse gráfico que é um exponencial, né? Por aqui, de razão sim, a razão pouco importa. No caso real, a gente encontrou uma razão perto de 10, mas o que a gente está querendo dizer é que é um exponencial, certo? Se a gente estiver agindo antes do problema aparecer, se manifestar com sintomas, a gente gasta mais do que anteriormente, mas um valor razoável. Agora, se a gente tiver que fazer manutenção corretiva, ou seja, pós-sintomas, né, como câncer, né? Se você acha por algum motivo um câncer lá no momento tal, então é fácil de resolver. Se for depois dos sintomas, caixão de vela preta, né? Mesma coisa aqui na nossa estrutura, entendeu? Essa é a ideia da lei de Sitter. Isso aqui também é um gráficozinho que está na EN 1504, que é a norma de recuperação estrutural europeia, que é utilizada largamente por nossos fabricantes de produto, a SICA, a MC Bauchimie, todas elas utilizam esse material. Inclusive, a gente está com o comitê agora, o SEB2, desenvolvendo uma norma de recuperação, e ela é basicamente baseada na EN 1505, assim eu fiquei sabendo, não estou participando das reuniões não dá para acompanhar não. Mas a ideia é que o desempenho do prédio começa a um determinado nível e ele vai, com o passar do tempo, obviamente, aquela figurazinha inicial que a gente mostrou, a ação do ambiente ao qual está inserido vai causando situações na edificação que ela vai perdendo desempenho. E a gente vai realizando os reparos e vai elevando o desempenho. Veja que o desempenho nunca volta para o nível, né? E aí, a gente perde o desempenho. Aqui é uma linha conceitual de desempenho mínimo, ou seja, a partir daqui a gente não consegue morar. Então a gente vai ter que fazer um grande esforço aqui de reparo e reforço para elevar o desempenho da estrutura que era desse nível aqui e trazer. Até o momento em que a curva de custo intercepta essa curva de desempenho da edificação.
Significa o quê? Que aqui é o momento pelo qual, obviamente esse gráfico é conceitual, é o momento pelo qual o prédio não é mais economicamente viável estar mantendo esse prédio nessa condição. E aí, tão maior é a nossa vida útil, isso aqui é o entendimento desse gráfico acerca de vida útil, obviamente que aqui tem a ver com vida útil total, né? Entendimento a partir do qual não vale a pena mais agir naquele prédio, então a partir daqui o prédio é inviável para ser utilizado, né? Isso é um gráfico conceitual que aparece na norma, eu achei interessante colocar aí para contextualizar bem, né? Então, a patologia das edificações é um tema recente, como eu tinha dito, né? Por volta dos anos 60, 70, a gente tem uns 50 anos dos primeiros casos, né? Que foi o pavilhão de exposição de H-Milênio em Belo Horizonte, não me lembro, né? Não era nem nascido. Também o outro caso, 71, o Elevado Frontini, né? Início das pesquisas no meio acadêmico, começa mais ou menos nessa época aí. E o primeiro programa de pós-graduação nesse setor na Universidade do Paraná, e ficou muito tempo só esse programa, né? Patologia, Pernambuco, por exemplo, ainda não tem um programa, entendeu? Outras universidades mais conceituadas já possuem seu programa, mas Pernambuco, por exemplo, não tem. Aqui, Paraíba menos ainda. Então aí, ó, algumas imagens lá, o recorte lá, o pavilhão, foi um problema sério, né? Sem operários soterrados, olha o desastre. E aqui o elevado, Paulo Prontinho. Tem uma noção dos primeiros problemas que a gente teve no Brasil, né? A Constituição brasileira ela é bem recente, então provavelmente por isso que a gente tem um início retardado aí de problemas também, né? A gente viu o caso do André e a gente percebe que a construção agora, por exemplo, Fortaleza, que está ficando ali num momento crítico, ali com a maioria dos prédios com uma idade de 30, 40, 50 anos. Obviamente que os prédios mais velhos, ele tem um outro conceito de construção, se a gente não entender, a gente não consegue. A história é importante nesse sentido, que é diferente, né? O advento do cálculo estrutural, diga atrapalhou, que obviamente não atrapalhou, mas ele mudou um pouquinho a situação. A gente começou a produzir estruturas bem mais parecidas à realidade, e a nossa construção ficou no passado. Então o problema maior estão com os prédios ali, no início da década de 80. É o que eu tenho visto aqui em João Pessoa, em Fortaleza também, em Recife também, em Natal também, porque a gente tem serviço nesses 3, 4 estados, e realmente os prédios do início da década de 80 são hoje os prédios com maiores problemas. Os prédios bem mais antigos, aqui em João Pessoa a gente tem alguns, né? Estão hoje em estado deplorável, mas também tem uma idade muito maior e provavelmente aquela curva de desempenho já encontrou a curva de custo. Provavelmente aqueles prédios não tem mais a condição de estarem ali, né? E, no entanto, estão. Então, eles daqui em diante eles vão ter problema, mas são prédios a gente fez o laudo ali do 18 andares, prédio, que o elevador do prédio é de 47, o projeto do prédio, o Buller Max que projetou a arquitetura, é de 45, quer dizer, são prédios bem mais antigos, né? Então, o problema maior que eu vejo aqui em João Pessoa, inclusive em função do ambiente, as construções foram se direcionando do interior para a orla, e aí na orla o problema é bem maior, né? A gente vai ver aí quando a gente estiver estudando corrosão das armaduras, que a bronca é a partir da década de 80, certo? Aqui um históricozinho de alguns acidentes ocorridos no Brasil, né? 95, tem bem mais do que isso. Isso aqui é um dado, uma tabela que eu tirei da revista Concreto, não me lembro mais nem qual foi o exemplar, mas a gente tem aqui 95, vítimas fatais 28, a gente tem o Palace 2, né, que eu acho que talvez tenha sido o primeiro grande acidente estrutural no Brasil. A partir daí houve uma comoção muito grande naquela época, me lembro de algumas reportagens que passou no momento. A gente teve vários problemas em Recife. Recife a Grande Recife é complicadíssimo, né? O Areia Branca também em 2004 também gerou uma grande comoção, muitos trabalhos acadêmicos. A Universidade Federal, junto com o professor Romilde, desenvolveu lá, a quantidade de vítimas fatais aqui, né? Teve algumas obras importantes. E o Real Class, né? Lá em Belém, que isso aqui foi um problema, eu não li nada sobre isso assim, mais profundamente, mas parece ter sido um problema de cálculo estrutural, e deve ter sido mesmo para ele cair em construção, né?
apesar de que ela pode errar na execução. A gente tem um caso aqui em João Pessoa, que o problema não está bem definido, porque o cara que projetou e que executou foi a mesma pessoa, né? Aqui é um artigo que eu li naquele congresso que eu falei lá do Dandustruc, em 2005, acidentes com prédios em alvenaria resistente na região metropolitana de Recife, né? Publicado por professor Romildo e Carlos do ITEP, a respeito desse tipo de construção, que foi muito comum aqui no Nordeste. Recife é uma pessoa, quem tem muito também, os prédios início da década de 80 começaram a ser feitos com aquela alvenaria abafada com tijolo de manter modo humano. Até um deles eu comentei uma postagem de alguém aí dizendo que isso aqui era a solução. Eu perguntei se ele gostava de viver perigosamente, mas ele não gostou muito não. Mas aí, ó, no estado de Pernambuco tem se usado no larga escala alvenaria de vedação com função estrutural, edifícios residenciais, na região metropolitana de Recife, estimados 6 mil prédios dessa natureza. Nos últimos 15 anos foram registrados 11 acidentes. Vítimas fatais, 11 acidentes. É demais, né? Muita coisa. Mas o que é que veio acontecendo? Como foi isso, né? O progresso nas áreas de conhecimento, como eu disse, o advento, por exemplo, do cálculo assistido por computador, né? Expansão dos centros humanos, limitação de custo, de prazo de construção, ou seja, tudo fomentando rapidez, tudo fomentando uma necessidade de construir mais rápido, mais barato e mais, né? E aí um entendimento maior, a engenharia tem esse papel, os processos de cálculo mais sofisticados, como entendido, aí obviamente peças mais esbeltas ou maiores, extensão mais elevada, entendeu? Outras funções que não só aquela antigamente de laje apoiando carga, transferindo para viga, transferindo para pilar, transferindo para fundação, né? Começou a aparecer os outros sistemas, outras ideias, exposição a ambientes bem mais agressivos, né? E agora no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de manutenção, como a gente tinha comentado, né? Aí o desastre é grande. Aqui está chegando mais ou menos no final da nossa apresentação. Quanto tempo tem aí, Pedro? 44 minutos. Acho que aqui vai dar tranquilo para a gente ver. Chegou aí Caveira. Está falando besteira demais hoje. Demais. E a gente chegar aqui na parte final da nossa apresentação, apresentar, classificar as manifestações patológicas, certo? É em cima dessa classificação, dessa apresentação, que a gente vai dar continuidade nesse nosso curso, entendeu? Aqui é a apresentação, primeira aula, e daqui em diante a gente vai ver exatamente o que a gente vai para cá, né? Eu dividi, isso é uma classificação minha, assim, obviamente que não foi inventada por mim, mas do que eu tenho lido, né? Alguém classifica de outro jeito, pode haver outra classificação, não importa. O que importa é você identificar o problema, né? Então a gente tem as manifestações endógenas, aquelas cuja origem estão fatores inerentes à própria estrutura, certo? E as exógenas, originadas por fatores externos, certo? Então a ideia é essa daí, a gente vai classificar baseado nisso. Então, dentre as endógenas, a gente tem as expansões deletérias, formação da enterigita tardia, a gente vai ver isso aqui, é uma manifestação patológica que foi descoberta no final da início da década de 80, né? A formação, a enterigita é um cristal acicular, comprido, grande, formado nas primeiras idades de geração do cimento, e ele, no momento em que ele nasce, a gente chama de enterigita primária, ele não causa problema no concreto, porque o concreto não tem rigidez, nem tem ainda condição de expandir, né? Então ele se imprensa ali, nasce e tal. Em algumas situações, dentre elas uma cura com elevada temperatura, esse cristal se dissolve. Quando essa temperatura baixa, com umidade suficiente posterior a esse aumento, vamos dizer, esse momento de cura com a temperatura elevada, essa enterigita volta a se formar, né? E aí, tão mais rápido quanto maiores forem as condições, a gente vai ver um bocado de coisa sobre isso. Eu estou estudando muito sobre isso aqui, sobre RA, porque eu pegou um serviço agora recentemente e teve que dar um diagnóstico nessa área, então eu estudei com força, 2 anos estudando, e vai culminar com a publicação agora, 31, vai publicar esse artigo
ICA 2020, né, que vai ser Coimbra, achei Coimbra. E esse cristal começa a expandir dentro do concreto e causar um estado fissuratório, né? Reação álcool agregado, que é uma reação entre os álcoois do cimento com sílica ou carbonatos de certos agregados. O problema é esse agregado, um agregado meio que não cristalino. O fato dele não ser cristalino causa a possibilidade de reação com os álcoois do cimento, também causa uma reação de expansão dentro do concreto. E os ciclos de gelo e degelo, né? Aqui não é uma manifestação patológica muito comum na nossa área, na nossa região, mas a gente vai ver também, entendeu? A gente vai estudar todas as manifestações patológicas que ocorrem em estrutura de concreto. Claro que pode haver alguma que ocorreu no concreto lá na Cochinchila, mas que não é catalogada, não foi estudada, não tem sentido a gente avaliar. Mas todas aquelas que são de domínio, vamos dizer assim, domínio público, certo? Então aqui são as expansões, essas duas aqui têm conotação química e o ciclo de gelo e degelo tem uma conotação física, né? O que acontece é que a água, quando ela resfria até menos 4 graus, ela aumenta de volume, né? Entendeu? Então, quando a temperatura baixa até 4 graus, até menos 4 graus, a gente tem o congelamento da água dentro do poro. Só que a essa temperatura baixar, ela aumenta de volume, ou seja, ela causa expansão dentro do concreto. Isso aí é um mecanismo físico, né? Diferente da reação álcool agregado em trigita, que é um mecanismo químico. Retrações deletérias, aqui é uma bronca. Aqui o problema é justamente semântico, né? A gente tem esses 4 tipos de retração. Todas as retrações têm origem também, a única que não tem origem física é a carbonatação, as outras todas origem física. Aqui a retração por secagem é a perda abrupta d'água enquanto o concreto está endurecendo. A dessecação superficial, essa aqui é perda abrupta de água quando está endurecendo. Dessecação superficial é quando essa água sai da superfície rapidamente, cria uma fissura, uma fissura. Essa aqui, dessecação superficial, nos momentos iniciais de cura do concreto, certo? Por exemplo, durante o primeiro dia de cura, de hidratação, a água sai abruptamente, você vê aquelas fissuras com forma geralmente em laje, áreas maiores, com forma de escama de peixe, né? É um problema da saída abrupta de água nos momentos iniciais do concreto. Essa daqui é um problema de saída abrupta de água quando a umidade do ambiente baixa muito. Por exemplo, lá em Brasília, a umidade aumenta e reduz muito em alguns momentos do ano. Então, aquela redução de umidade faz com que certas águas que estão quimicamente absorvidas ou adsorvidas em alguns compostos, elas saiam. Essa saída ela é meio abrupta, ela é meio drástica, né? Essa água que sai aqui ainda está saindo ela ainda está presente nos poros, né? A gente vai analisar bem direitinho isso aqui. A gente vai fazer. Primeiro aqui a gente tem que entender de microestrutura do concreto para poder falar sobre a saída de água, certo? Para poder falar de água. Essa aqui é uma retração também bem mais drástica, porque ela é uma retração química da água que sai, da água que está quimicamente absorvida no CSH, né? nos silicatos de cálcio hidratado. O hidratado é essa água que sai. Isso aqui ocorre geralmente em concreto autodensável ou em baixas de umidade ambientais severas ou incêndio, em fases iniciais de incêndio. É essa saída abrupta de água que causa o spalling. Ele também vai estudar tudo isso aqui, vai ver bem direitinho. E a retração por carbonatação é que a carbonatação causa retração, causa redução de volume. Porque a carbonatação tem 2 situações. A primeira situação é aquela que carbonata o hidróxido de cálcio, né? CaOH2, se transforma em carbonato de cálcio, né? E baixo pH, tal, aquele negócio todo. Mas existe também a carbonatação do CSH, né? O dióxido de carbono, ele também, ao mesmo tempo que carbonata o hidróxido de cálcio, a portlandita, o CH, né? Que a denominação mineralógica do hidróxido de cálcio, ele também carbonata o CSH, o silicato hidratado de cálcio. Essa carbonatação reduz a resistência do concreto e reduz o volume do concreto, causando retração, certo? A gente vai ver tudo isso aí. Essas são as cuja origem é endógena.
e agora cuja origem é exógena, tem os processos mecânicos, né? A gente tem os impactos, sobrecargas, movimentações higrotérmicas e falhas de projeto de execução. É claro que tudo isso aqui a gente vai ver en passant, vamos jogar tudo num termo só. Aqui tem as movimentações higrotérmicas que a gente também vai ver, também são processos físicos, e aqui são basicamente processos mecânicos. Aqui a gente vai ver, se dedicar um pouquinho mais, que tem um bocado de falha que a gente pode comentar, a gente vai falar dos efeitos dessas falhas, né? Os tipos de fissura que causa corte, que causa flexão, como essa fissura numa viga. Por exemplo, agora eu estou resolvendo um problema de um prédio que tem um bocado de fissura de flexão, problema de deficiência de capacidade, portanto, na região negativa da viga e na região positiva da viga. Então a gente vai ver alguma coisa sobre isso. E os processos físicos, né, erosão, cavitação, incêndio, atrito, lixiviação, também vamos passar aqui por isso aqui. Vamos dar atenção ao incêndio, que é importante demais. Eu acredito que isso aqui vai ser a qualquer luxo, né? A gente está tendo vários problemas de falha de manutenção e edificação, principalmente nesse setor. A gente vai ter alguns problemas. Já atendi um caso aqui em João Pessoa, dois na verdade, um bem anterior, há muito tempo atrás, e o outro já mais recente, inclusive esse ano já. E a gente vai dar um pouquinho de atenção a isso aqui. Eu tenho estudado também um pouquinho sobre isso aqui. Essas outras regiões aqui a gente vai ver como se dá, certo? Mas são processos menos importantes. Aí da cavitação, a gente já sabe mais ou menos o conceito que é, né? E os processos químicos e eletroquímicos, né? Então tem a carbonatação. A carbonatação não chega a ser bem uma manifestação patológica, né? A carbonatação basicamente é a causa da manifestação patológica. Mas eu coloquei aí porque é um processo químico que se dá no concreto, vai estar inclusive marcado aí para a gente saber, né? Cristalização de sais, importante. Tem um bocado de casos disso aqui, que o pessoal fala de salitre, né? Nada mais é do que a cristalização de certos sais, principalmente sulfato de cálcio, na superfície de alguns materiais da base de cimento, né? Concreto, a argamassa, a gente tem que ver muito isso. Corrosão das armaduras, que é a manifestação patológica mais incidente ao redor do mundo, em que ataca a estilogata armado. Um ataque ácido, né? Tu vai ver também isso aqui. Hoje já tem certos tipos de águas ácidas que estão atacando o concreto. Existe uma troca química e eletroquímica iônica no concreto e causa certa situação. Já atendeu alguns casos disso. E ataques por sulfato, né? Que tem também muito a ver com aquele primeiro momento lá, né? Do problema, só que como a origem do produto é exógena, vem de fora, né? Então a gente colocou aqui. Mas aqui a gente tem dois problemas, né? Decorrentes do ataque por sulfato. Formação da entrigita, que a gente já vai estudar, obviamente aqui a gente vai ver. E existe aqui, na verdade, tem um trabalho muito massa, 2011, não me lembro quem é o autor, mas é de Confused Wood of Sulfate Attack. Porque tem um bocado de situações aqui, né? Inclusive até os tipos de ataque. O ataque do sulfato pode ser um ataque químico, um ataque físico. Quando ele troca ionicamente, ele se combina ionicamente, então passa a ser alguma coisa mais física. E tem as reações do sulfato de magnésio, que ele descalcifica o CSH e transforma num material mais maleável. Fica o MSH formando, né, com magnésio, e um problema seríssimo quando o magnésio está na parada, entendeu? Então, a carbonatação não é bem uma manifestação patológica, está aqui a observação, vocês vão receber esse material, certo? E a gente acaba por aqui. Quem tiver pergunta, pode ir colocando aí no WhatsApp, que a gente vai tentando responder. Valeu? Obrigado, pessoal. Vamos lá, já por aqui. Marco, estou através de Fábio, obra do Neville. Tá lendo Neville, né? Neville e Meta são os dois maiores livros. Claro, um livro muito bom nessa parte de concreto. Concreto a nível material, né? Não concreto do ponto de vista do cálculo em si, mas concreto de materiais. Esse livro é muito bom. As duas obras dele, né? Tanto a tecnologia e concreto e propriedades. E o de Meta. O de Meta é top de linha. Quer estudar a microestrutura de concreto? Neville e Meta. Meta e Neville, nessa ordem, eu acho. O doutrinador, tá certo.
pessoal, estou esperando as perguntas aí. Agora não tem nenhum aqui. Eu me esqueci de avisar vocês é que tem um delay, acho que de mais ou menos 1 minuto aí, em função da internet, né? Eita, falando aqui sem áudio. Vamos lá. Voltando. Responder a pergunta aqui de Lucas. Quais os procedimentos utilizados para a aderência do concreto novo com o concreto velho? Como, por exemplo, em pilares carbonatados. O recobrimento utilizado nesses casos é igual ou superior da norma. Lucas, essa questão é uma questão que a gente nem seria nem bem desse curso, seria técnicas de recuperação estrutural, que seria um outro curso também. A gente vai estar aqui disponibilizando online aqui, se Deus quiser, ao longo do tempo. Mas como você está com esse questionamento, deve ser um problema real, a gente vai comentar um pouquinho. Inclusive está aqui no grupo também, acho que o Aula também deve ter assistido, Rita. Ela está executando uma obra que foi parada durante um tempo e agora está voltando. O condomínio contratou uma construtora para administrar e a gente está fazendo lá uma recuperação, projeto de recuperação da estrutura, mas eu queria falar a respeito do projeto de recuperação da fachada. Lá tem uma situação complicada porque está lá o revestimento argamassado, que algumas partes deles não estão bem aderidas. A gente identificou essas partes, elas estão localizadas, então vale a pena a gente demolir só essas regiões e deixar as outras, porque é muita coisa, né? Se fosse demolir tudo, ia ser um transtorno grande, inclusive de processo de demolição ia ser grave. E lá a gente vai ter que usar uma argamassa que vai ter que se ligar com outra sem fissura, certo? Então, para isso, olha como é interessante. Tem duas formas. Como fazer a aderência do concreto velho e do concreto novo? Existe a técnica que você vai... O problema está na retração do concreto novo, certo? Existe a técnica que você vai aderir um material no outro monoliticamente. Existem as pontes de aderência, certo? Na minha opinião, as pontes da base de cimento são as mais ideais para a gente fazer esse tipo de situação, porque
a base epóxi, o epóxi tem que estar ainda, a cura do epóxi, o cimento não liga no epóxi, quimicamente falando. Então, para que você use uma ponta de aderência à base de epóxi, você tem que estar com o epóxi ainda endurecendo. Então, para recuperar a reparação estrutural com forma, com isso, com aquilo, perde sentido, né? Então, uma ponta de aderência à base cimentícia. Beleza. Mas o problema não está na ponta de aderência. O problema está na retração do concreto novo. Ou você usa um elemento que compense retração, um grout que compense retração, ou então você tem que colocar um compensador de retração. Aí são vários, que é o Mitel da MC Bauchimie. Se bem que está mudando aí o nome do produto da MC Bauchimie. Tem vários. E aí você coloca esse produto, ele é a base de sulfato, ele forma a entrigita, olha mesmo que a gente vai ver. Forma a entrigita expande e compensa a retração. Certo? O mais importante é fazer com que o concreto velho, o concreto novo, aliás, ou argamassa nova, que é o caso lá que Rita vai estar passando lá nesse prédio, a gente vai estar fazendo rebocos que vão ter que se aderir ao reboco velho e sem fissurar. Então a gente vai utilizar uma ponta de aderência, logicamente, mas para ligar, né, a questão da ponta de aderência, ela simplesmente nivela a estrutura rompida, né, porque vai estar toda deformada, e você precisa colocar uma estrutura que tenha aderência química física à anterior e aderência química física à nova, né? Então você coloca um produto que venha aderir bem lá e cá. O problema não está aí, o problema está na retração do novo, né? Então o mais importante é você pensar nisso. Se quer recuperar com o seu material, então faça teste aí de adicionar expansores na argamassa concreto, certo? Reclamou aqui do áudio, estava com o áudio desligado aqui, foi mal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Atualizei o WhatsApp, deve ter atualizado aqui, né? Aqui, Vitor Arthur Walter. Congelamento também aumenta o volume de água? Não sei se eu entendi bem. Na verdade, o volume da água varia com a temperatura, certo? Só a água, esse fenômeno, por exemplo, quando você resfria qualquer material, há uma tendência das moléculas. Isso aí é engenharia dos materiais, certo? Você tem um livro muito bom que é a Introdução à Engenharia dos Materiais, você vai ver essa ideia bem interessante. É química, certo? Quando você refria qualquer material, qualquer produto, qualquer composto, há uma tendência de diminuir a excitação das moléculas, né? Então elas vão se juntando, se aglutinando. Então todo congelamento, todo resfriamento conduz a uma redução de volume, certo? Uma anomalia na água, aí é uma questão também química, meio complexa. Por uma anomalia na água, quando a água atinge 0 grau a 4 graus, de 0 a menos 4 graus, ela aumenta de volume, entendeu? Então é isso que faz com que haja expansão quando a água congela, né? O volume aumenta nessa condição, de 0 a menos 4 graus. Então é isso que acontece só com a água. O resto dos materiais do mundo todinho, não sei aonde de Marte, né? Eles têm uma tendência de reduzir de volume quando a temperatura diminui e aumentar de volume quando a temperatura aumenta, que é uma outra manifestação patológica que a gente viu, né? Movimentações higrotérmicas, é isso que ocorre dentro dos materiais porosos, né? Você tem a água dentro, a água aumenta de volume ou diminui de volume, vai expandindo e vai deixando e o próprio material, a própria argamassa também tem essa movimentação. Então essas movimentações higrotérmicas é essa movimentação. Esse fenômeno na água que ocasiona uma expansão quando a água congela, de 0 a menos 4 graus, certo? O doutrinador, não sei quem é, mas vamos chamá-lo assim, gostei do nome. Fábio, quando as armaduras estão expostas e precisamos novamente refazer a viga ou pilar, usamos algum produto para passar na armadura, depois fazer a forma de concretar, pode ser feito assim? Entendi.
Isso aqui, de novo, é uma matéria que devemos ver em técnicas de recuperação estrutural, certo? Existem hoje várias técnicas de recuperação estrutural. A gente trabalha a AN 1505, que é a norma europeia de recuperação estrutural, ela define hoje 4 formas acerca desse tema, né? A proteção por barreira, a proteção por realcalinização, não a proteção, né? Realcalinização, a proteção catódica e a inibição da corrosão. Então, essas são as 4 formas que a gente tem para resolver o problema da corrosão, certo? Quando a gente tem uma viga lá exposta, a armadura exposta de uma viga, por exemplo, então significa que a gente vai ter que usar a técnica de recuperação tradicional. Vocês, quem não é da área, não deve entender, saber disso, porque a gente não falou sobre isso, mas a gente pode, até noutra aula, falar um pouco sobre isso, mas na verdade isso é relativo à corrosão de armadura e é relativo à técnica de recuperar. Nessa aula da gente, a gente não vai falar muito sobre isso, mas vamos lá. Então, quando você tem um problema lá, teoricamente você não precisa fazer nada, né? Você precisa recompor o material, né? Realcalinizar o material. Se você extraiu, removeu o concreto, limpou o produto de corrosão de toda a área anódica, não tem problema. Você não precisa aplicar nada, certo? Mas em algumas situações, por exemplo, você não sabe se limpou bem, tem presença de cloreto, você não conseguiu fazer uma limpeza, por exemplo, essa norma 1504, ela cita uma outra ISO 8573 que fala a respeito da limpeza da armadura, quando você tem impregnação por cloreto, por exemplo. Então ele dá um padrão. O padrão de limpeza é um SAMEIO. Esse SAMEIO é um procedimento que só é atingido em uma situação drástica de limpeza. Por exemplo, hidrojateamento com abrasivo com a pressão mínima de 250 bar. Entendeu? Então isso é conseguido nessa situação. Ou seja, o cloreto só sai da armadura porque o cloreto ele é muito complicado porque ele participa da corrosão, né? O Cl, né, em forma de íon, o Cl-, ele reage com o Fe. Tira um Fe da película passivante, também a gente vai ver isso no futuro. Tira, abre o buraco, né? Aí a armadura vem e coloca novamente um Fe. Quando essa tirada é mais rápida do que a recomposição, abre o buraco e forma a corrosão por pito. O problema é que nessa região, o produto de corrosão também formado é o FeSL2. E esse produto está por ali, entendeu? Quer dizer, se você não consegue remover 100% desse produto, o cloreto já vai estar lá. Entendeu? Então, o agente que causa o dano vai estar lá dentro. Entendeu? Então, aí nessa situação você tem que limpar. Se você não conseguir limpar, então, inibidor de corrosão, entendeu? Nesse caso, uma realcalinização não resolve, entendeu? Porque o CL está lá dentro. Nesse caso, a produção por barreira não resolve. O que você vai fazer uma barreira? Barreira, mas o bicho está lá dentro, então também não resolve. Então, você pode usar um inibidor de corrosão e pode usar a proteção catódica, certo? Aí a proteção catódica é algo muito complicado para ser aplicado, porque você precisa ter conhecimento pleno acerca da questão eletroquímica que está envolvida ali naquele processo. Quem é a área catódica, quem é a corrente de corrosão, para você poder dimensionar a pastilha ou o produto, a espessura de que você vai aplicar. Existem alguns produtos que têm em sua formulação zinco. Nenhum Zarcão tem zinco, Zarcão tem chumbo. Entendeu? Então Zarcão não é eu tenho visto isso frequentemente, pelo amor de Deus, não usa Zarcão não. Tá laranja, tá preto, já é Zarcão. Esqueça isso aí. Então tem isso aí. Não existe nenhum produto que se aplique, então, dependendo da situação. Por isso que recuperação é algo para especialista, justamente para evitar que chega lá e tem um Zarcão. Tá pior na situação, certo? Espero ter respondido aí. Tu botou aqui umas observações, não sei. Vou atualizar. Não sei se você está no grupo de estruturas, mas tem lá no grupo de estruturas, uma pergunta. Mandou um áudio. Aonde? Aqui no grupo de estruturas? Engraçado, tá aqui não. O senhor está nele. Oi? O senhor está nele. Eu tô, não, mas eu digo assim, não tá aparecendo aqui não. Vou atualizar aqui, né? O curso de estruturas. Curso de estruturas. Ah, tá. No outro grupo aqui, o pessoal botou uma pergunta aqui, vamos lá. De André Florentino. Isso aí, essa daí é? Isso. Mandou um áudio. Se quiser o fone, você
André Florentino, né? Você botou essas fotos aqui, Isso. André, tu botou um áudio aqui, um vídeo, né? Tô vendo aqui o vídeo de André. Eu não estou entendendo bem aqui essas imagens, André. Eu vou. Deixa eu ver o áudio. Só um minuto. Bem, minha pergunta é a respeito dessa situação aí. Tem uma viga no vídeo 1 e vídeo 2. São 2 quartos, um ao lado do outro, né? E tá acontecendo isso. Bem, minha pergunta é a respeito dessa situação aí. Tem uma viga no Só um minutinho, pessoal. Estou tentando aqui ouvir o áudio de André. São 2 quartos, um ao lado do outro, né? E tá acontecendo isso. O prédio é antigo, parece até que o reboco das paredes é da época de barro, alguma coisa que não sustenta muito móvel preso a ela, não. Então a viga tá acontecendo isso. Possivelmente com o tempo, acho que esse desplacamento aí da armadura oxidada deve ter desplacado esse cobrimento aí nas duas. Aí, então, no caso aí, o procedimento para restaurar era retirar essa parte danificada, ver se precisa repor a área de aço, ela está danificada, utilizar grout, e para isso seria necessário, acho que sim, com certeza, escorar a laje para aliviar os esforços da viga. Se vê aí também que tem uma das janelas que trincou, ela já cedeu uma quantidade que chegou a trincar uma parte da janela por causa dessa movimentação da viga. O procedimento certo seria esse? André, é uma situação assim, por foto, não dá para saber não. Parece realmente ser corrosão das armaduras. Eu não estou entendendo bem porque essa viga está tão sacada da alvenaria, certo? O pessoal não está vendo isso aí. O certo não era nem eu responder por aqui, responder para ti no privado. Mas até apareceu outra pergunta, a gente fala por aqui. Parece ser corrosão, sim, mas tem que ver porque a fissura desce também nos pilares, né? Pode ser até revestimento. Tem que avaliar direitinho, bicho. Tem que avaliar direitinho. Em João Pessoa, essa obra, podia dar uma olhadinha lá. Faz o seguinte, tenta tirar um pouquinho do revestimento e ver se é corrosão. Se for corrosão, meu amigo, aí o procedimento é complicado. Você primeiro tem que identificar a área anódica. A gente vai passar por essa área, né, essa manutenção patológica, corrosão das armaduras, a gente vai ver como é que a gente acha essa área anódica, a gente vai ver qual a importância disso. Não é muito simples não, certo? Não é simplesmente chegar, quebrar, não. Não é muito simples não, entendeu? Não poderia dizer aqui o que é que você vai ter que fazer, entendeu? Isso aí é uma avaliação complexa. Eu não estou sendo nessa situação querendo alguma coisa, tem que fazer uma avaliação meio profunda nisso aí. Isso é o que eu faço, entendeu? Isso é o que eu faço a vida toda, é fazer avaliação desse tipo de situação, certo? Qualquer coisa, tu fala comigo no privado, pega aí meu número desse grupo, porque eu não tenho acesso a esse grupo não. Não sei se você está no outro grupo, eu botei o link do outro grupo, entra no outro grupo e a gente conversa por lá. Vê se? Valeu, meu velho. Oi? Vai ser uma nova aí, Paulo Henrique, da patologia. Paulo Henrique, né? O cloro presente na água da torneira pode causar algum problema à armadura? Teoricamente não, né? A água potável, ela tem um nível de cloro muito baixo e não vai afetar a armadura não. O teor de armadura o teor de cloro que afeta a armadura do gato armado é por volta de 0,4%, acima de 0,4% em relação à massa de cimento, certo? Isso é um número faraônico que aparece aí nas normas, nos trabalhos e tal. Não é bem assim não.
na verdade, tem mais a ver com a relação entre hidroxilas e cloro, certo? A hidroxilas, a relação entre a concentração de Cl- e a concentração de OH- por volta de 0,6 é o momento pelo qual a armadura é despassivada. Abaixo disso, o que acontece? O Cl tira a armadura, tira o ferro da camada passivante do aço, vira FeSL2. Aí a armadura vai e repõe. De certa forma, isso é uma corrosão, mas no nível controlado. Enquanto esse tirar e repor tiver uma velocidade similares, que geralmente isso ocorre por volta dessa concentração Cl- ou H- por volta de 0,6, isso aí não é identificado, por exemplo, nos equipamentos de medição, ou seja, não é uma corrosão eletroquímica, certo? Ou pelo menos é uma corrosão em estado passivo, ou seja, velocidade bem baixinha, 0,1 microampere, então não é considerado corrosão. Agora, quando esse teor de cloro aumenta acima disso, então o que acontece? A armadura, o ferro que está na armadura, ele não consegue recompor o material, né, da camada passivante, e aí abre os buracos. Aí esses buracos é o que chama de pit, e a corrosão ocorre por ali. Aí o ferro vai se desprender e vai para a superfície, para a solução de concreto, do poro, né, a solução do poro do concreto. Então aí começa a corrosão. Então, o cloro da água geralmente não, porque a potabilidade da água obriga certos níveis mínimos de certos teores, né? Então esse teor é irrelevante. Se você imaginar 0,4% em relação à massa de cimento de cloro, é muita coisa, né? Muita coisa, obviamente, em relação à água, né? São poucas partes por milhão de cloro, não tem problema nenhum, não. A não ser que não seja potável a água, né? Mais alguma pergunta?